Olá, boa noite. Vocês vão desculpando aqui o improviso do quadro, né? Porque eu não tenho um quadro em casa e assim vai iniciar nossas aulas. Bem, como a gente está gravando um vídeo, então assim eu vou tentar mostrar como é que você pode desenvolver o conteúdo da função de segundo grau, certo? Ou função quadrática. Bem, as funções de segundo grau, elas possuem diversas aplicações no mundo cotidiano, principalmente em situações relacionadas à física, envolvendo movimento uniformemente variado, lançamento de oblíquo. Na biologia, você tem processos que estudam a fotossíntese, e na engenharia e também em assuntos de administração e contabilidade, onde ela dá para identificar a questão do lucro e receita, custo, né, funções de custo. Mas, bem, o nosso objetivo agora é desenvolver a introdução matemática da função de segundo grau. Então, a função de segundo grau, ela é uma função quadrática de domínio real, certo? Ou seja, qualquer número real pode ser x, né? Qualquer número real, ele pode ser o x. Ah, mas o que é esse x? Por quê? A função quadrática, ela é representada pela seguinte expressão numérica: f é igual a r, tal que é um número real que pertence a um conjunto de números real. Então, x vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, essa aqui é a representação algébrica de função de segundo grau. Bem, veremos a seguir como calcular a função relembrando a fórmula de Bhaskara, né? Vocês já devem conhecer um pouco sobre Bhaskara, sobre polinômio, para desenvolver o entendimento da equação de segundo grau. Outra coisa que vocês também devem ter domínio de que se é de segundo grau, a equação de segundo grau, porque já existe a equação de primeiro grau, certo? Então vamos lá para a nossa aula. A função para cada número real x, podemos substituir e realizar as devidas operações ao encontrar a sua imagem. Então veja os exemplos aqui, eu vou demonstrar um exemplo aqui da qual você vai poder achar a sua imagem através do número real. Então vamos determinar a imagem do número real 2. Então a gente tem o número real igual a menos 2. Então, lançando esse número real igual a 2 na função, na seguinte função, f de x, que é um exemplo que eu estou dando para vocês, igual a 6x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, vamos lá. Substituindo, nós vamos encontrar a imagem do domínio menos 2. Então, vamos lá. F de x menos 2 é igual a 6x menos 2 menos 4, 2x mais 5. Então, agora é só resolver. F menos 2x é igual a 6 sobre 4 menos 8 mais 5. Então, a gente vai ter aqui f menos 2 é igual a 24 menos 8 mais 5.
que vai dar igual f do domínio de 2 vai dar 37. Então, a imagem de menos 2 é igual a 37. Ok? Então, o resultado do par ordenado é igual a menos 2, 37, representando x. O que nós conseguimos saber com isso? Nós podemos, através disso aí, esboçar um gráfico para encontrarmos a curva da função quadrada. Só que para desenvolver isso, nós temos que conhecer como é que se desenvolve o gráfico, certo? Então vamos lá. A esboçar o gráfico da função, encontramos uma curva que vamos chamar de parábola. Sua concavidade depende do coeficiente A da função f. Quando a função tiver o coeficiente A maior que zero, a parábola terá concavidade para cima quando o coeficiente A for menor que zero, e a parábola terá concavidade para baixo quando a concavidade... Vamos lá. Então, se a concavidade parábola estar para cima, A tem que ser a função A tem que ser maior que zero. Com a concavidade para baixo, A tem que ser menor que zero. Bem, agora nós vamos... Isso aqui é a representação do gráfico meu Deus, fiquei sem pior. Gráfico. Ok? Então agora nós vamos entender um pouco sobre... A gente vai entender um pouco sobre as raízes da função quadrática. Aqui é só uma pequena explanação para começarmos a desenvolver os exercícios, certo? Então vamos lá. As raízes da função quadrática. As raízes de uma função quadrática fornecem os pontos de intersecção do gráfico da função com os eixos do plano cartesiano. Quando considerarmos uma função quadrática na forma de x igual a x ao quadrado mais bx mais... Aqui, dessa maneira, nós podemos encontrar, com essa representação, as raízes da função quadrática, né? Então, vamos lá. Quando consideramos uma função quadrática, nessa forma aqui, e tornamos inicialmente
e tomamos inicialmente o x por zero, vamos encontrar a intersecção com o eixo OY. Agora, se tornarmos o y igual a zero, vamos encontrar a intersecção com o eixo OX. Ou seja, 0x. Ou seja, as raízes da equação fornecem a intersecção com o eixo x. Então, vamos ver o exemplo. A, y igual a x2 menos 4x. Então, vamos fazer a substituição da função. Como é que eu posso fazer isso? Então, a gente vai fazer assim. Vamos colocar em evidência o x, né? Da seguinte maneira. X é igual a x menos 4, que é igual a 0. Então, eu tenho x' igual a 0 e x duas linhas igual a mais 4. Pronto. Então, nós temos dois pontos de intersecção. Nós temos o ponto de intersecção 0, 0 e 0,4. Então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que dentro de um plano cartesiano, partindo do zero, eu tenho um ponto de intersecção aqui. Que eu posso dividir ele ao meio, né? Então, aqui a gente vai ter o quê? A concavidade para baixo. Por quê? Porque está dentro do x do eixo y. Perceba que podemos usar a relação de Bhaskara para encontrar os zeros da função. Com isso, ganhamos uma ferramenta muito importante. Olhando para discriminantes, podemos saber em quantos lugares o gráfico intercepta o x. Se o delta é maior que zero, positivo, o gráfico corta o eixo x, ponto C. Se o delta é igual a zero, o gráfico corta o eixo x e o ponto x'. O delta no valor zero e o gráfico corta o eixo x nos seguintes raízes. Então, a gente vai fazer um pequeno exercício aqui rápido para desenvolver essa equação. Então, vamos lá. Tenho que secar aqui meu quadro de improviso, né? Para poder desenvolver essa aula maravilhosa. Então, vamos lá. Dada a função dada a função f de x igual dada a função f de x igual menos x ao quadrado mais 2x menos 4. Letra A é achar a intersecção de
acha a intersecção do eixo XY e OX. Não é isso? Letra B. Esboce o gráfico da função. Pronto. Para determinar o eixo da função x, é só você... A primeira questão. OY é igual a 0. E para você achar x é igual, é só você pegar e aplicar o valor de x na equação. Então você tem menos x mais 2x menos 4. Então vai ficar 0 mais 2, 0 menos 4, que é igual a... Você corta aqui, porque multiplicar, então vai ficar menos 4. Então vamos para o gráfico, né? Então temos um par ordenado. Um par ordenado 0 menos 4. Utilizando Bhaskara, podemos achar temos aqui a incógnita. Então aqui a gente achou a intersecção do eixo Y. Para achar a intersecção do eixo X, nós vamos aplicar Bhaskara da seguinte forma. Menos x2 mais 2x é igual a menos 4 menos 4. Então a gente tem essa função aí. Então a gente aplicando Bhaskara, a gente só faz submetê-la e resolver a equação. Então a gente coloca delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Como par ordenado é 0, a gente não precisa ir assim tão profundamente.
mas podemos desenvolver a equação de fórmula tranquila. Então, delta vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4 multiplicado por 1 por menos 1, que é igual a 4, né? O que a gente tem aqui, certo? Que é igual a delta igual a 4 menos 16. Então, delta é igual a menos 12. Bem, por hoje é só, né? O horário já está ultrapassando. E é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos.